E aí, pessoal, conversei hoje com figuras do Grêmio para tentar compreender como vai ser essa pandemia, até em razão do que aconteceu no Internacional, diminuição de salários, para saber como que o Grêmio, de certa maneira, está procedendo. E queria saber um ponto que para mim é fundamental dentro dessa linha de retomada dos negócios a partir do retorno do futebol. Venda de jogadores. Veja só o que vai sair daí. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Esse papo de sempre, de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal, dê joinha, curta, compartilhe, enfim. Faça parte deste jogo, deste time. Por que a minha preocupação? O Internacional hoje anunciou a redução de salário dos jogadores. O Grêmio já havia feito uma transferência de pagamentos dos direitos de imagem, mas não tinha falado em redução de salário. E essa me parece uma tendência em todos os clubes. O Grêmio tem a seu favor o fato de ter jogadores promissores, jovens, e que podem sim ser colocados em alguma negociação para dar uma aliviada na questão financeira. O Grêmio que teve superávit já no primeiro trimestre. Claro que o primeiro trimestre tem ainda metade do mês, onde o Grêmio faturou muito com o quadro social, então o Grêmio tem essa realidade. Só que a gente sabe que tudo começa a complicar a partir de abril. Se fala em queda de receita na casa, mais ou menos aí na casa de 35 milhões, é curtíssimo prazo, isso pode chegar até a 100 milhões no fim do ano se as coisas não voltarem. Ou seja, é terrível, para desmanchar qualquer trabalho e naturalmente a gente sabe dessa dificuldade. Colocado isso, a gente vai buscar o que o Grêmio pode fazer para contornar isso. O Grêmio vendeu esse ano o Luan, vendeu esse ano o Tony Anderson, vendeu esse ano o Guilherme. Conseguiu um bom dinheiro com isso, que já está inclusive colocado lá nesse superávit do Grêmio desses 3 primeiros meses, aí gira em torno de 10 milhões, quase 11 milhões. Então quando a gente vai para isso, eu fui perguntar, vem cá, o que tem de concreto em venda de jogadores? E a resposta é, todas as sondagens que até o momento eram feitas simplesmente sumiram. Exatamente isso. Não tem negociação. A partir de agora começa até aquela linha de dizer o seguinte, tomara que surja alguma coisa. O Grêmio precisa mais de 100 milhões para dar aquela disfarçada no tamanho dos problemas. Só que quando as propostas saem do mercado, a gente faz uma avaliação um pouco mais forte, que é o que? Isso é tendência de mercado. E quando a gente vai e discute, tem que discutir de forma importante a tendência, é que a gente vê que o problema pode ser muito maior. Porque quando tu tem a tendência do mercado, tu lembra, o Grêmio tinha o Everton, tinha o PP, tinha o Matheus Henrique, o próprio Caio Henrique é um jogador valorizado, naturalmente o Jean-Pierre. Só que quando tu entra para dentro desse processo, tu vê o seguinte, nenhuma, nada de propostas, nada de situações envolvendo possibilidade de venda de jogadores nesse momento. E essa para mim é a grande notícia, no caso, uma notícia muito ruim, porque nota com essa situação que todo o mercado contraiu, retraiu, todo o processo do futebol está hoje olhando para saber o que vai acontecer. As pessoas têm uma esperança, e o Grêmio tem essa esperança, de que com o recomeço das competições volte a ter isso. E aí é uma outra desconfiança de alguns analistas do mercado, de que a moeda vai ser a troca e não a venda ou compra. Vai ser a troca. E o Grêmio não vai trocar esses jogadores por ninguém. Então o Grêmio ficaria sem essa receita. E aí, voltando ao Internacional, obrigatoriamente vai ter que tocar no salário dos jogadores. Eu estou dizendo isso há 2 semanas sem parar. Todos os dias eu encho o saco com esse negócio. Tem que tocar. E aí cabe aos jogadores ter hombridade para ir lá e dizer o seguinte, tá na hora da gente tocar no nosso. Isso é absurdamente fundamental nesse momento. Não vai ter dinheiro, naturalmente, antes de qualquer situação de venda de jogador. O Grêmio já está convicto disso. Algumas coisas que estavam acontecendo simplesmente pararam de acontecer. Sondagem, nem isso. Então, olho atento, porque não tem proposta, porque a receita vai baixar e o Grêmio precisa baixar o custo
sobretudo o custo da folha de pagamento. César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Fique com a gente, Dali Tricolor.